Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos por mais um dia, agradecidos, meu Senhor, pela Tua bondade para conosco, agradecidos pela vida, pelo sustento. Obrigado, meu Senhor, pela Tua mão estendida sobre nós. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela nossa missão. Abençoa meus irmãos, guarda cada vida, sustenta os teus filhos, Pai, com a tua poderosa mão. Abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa as senhoras, os senhores. Abençoa, meu Senhor, toma em tuas santas mãos todo o teu povo. Os que estão enfermos, os que estão tristes, os que estão, meu Senhor, desempregados, ó Deus, sem recursos. Senhor, abençoa, dá graça, dá direção, orienta, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, e faz os meus irmãos andarem, meu Senhor, bem ordenados na Tua santa presença. Ajuda, Pai, guarda cada vida. Manifesta o Teu poder, Senhor, na Tua igreja. Faz os Teus servos, Pai, ouvir, entender a Tua instrução, para que a igreja receba o apoio, meu Senhor, a instrução necessária, o alimento espiritual, ajuda enquanto caminha. Deus bondoso, Deus todo-poderoso, Senhor da glória, Senhor da vida, se conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Voz da Igreja. Nós nos propomos servir o Senhor e estamos fazendo. Eu me propus, fui audacioso, corajoso, resolvi fazer sem nada o que muita gente poderia fazer e não faz tendo muito. Mas nosso Deus tem uma obra em cada vida. Nosso Deus tem uma direção para direcionar cada um. Se quiser, se buscar, se almejar, se prontificar, Deus não força e nem rejeita os que têm amor pela sua obra e querem de fato fazer. Então vamos à leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 8 a 16. A palavra de Deus para nos orientar, para nos ajudar a entender. Muitas vezes a obra de Deus traz para nós grandes desafios. E muitas vezes, enquanto a gente é provado, Deus aprova. Então vamos aprender juntos. Atos 18 e 8. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal. O acusaram dizendo: este persuade os homens a servir
a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se é questão de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Meus amados irmãos, eu sou uma pessoa feliz na minha família, no meu trabalho na igreja, na minha história como um aprendiz de Jesus Cristo. Eu, a esta altura da vida, sofri algumas injúrias, algumas injustiças, mas nada que me levasse para a cadeia, para um tribunal, sofrer um processo, nada que me tirasse a tranquilidade. Vivi e vivo de uma maneira um tanto operosa. A maioria não tem nem o tempo e nem a coragem de passar 50 anos trabalhando numa mesma atividade. E eu passei 50 anos, mais um pouquinho, trabalhando como professor. Se fosse para um homem, para os homens, dava uma grande questão, um problema bem grave, que podia se arrastar neste Brasil de leis fajutas, de judiciário corrupto, comprometido com o mal. Talvez eu morresse e não visse o resultado da causa, da ação. Mas eu, graças a Deus, nunca trabalhei para alguém, a não ser para Jesus, tanto tempo. A empresa que eu passei mais tempo na minha vida foram 7 anos. E vivo muito tranquilo, muito bem. Não tive estas experiências de ser acusado injustamente. Paulo foi levado a um tribunal e foi acusado perante o rei. Houve o trabalho lá em Corinto, houve muitas decisões, houve muita perturbação e alguns receberam a graça. Foram abençoados, foram batizados, foram orientados, agregados, congregados. E houve muita oposição, principalmente por parte dos integrantes da sinagoga. Blasfemaram de Jesus, blasfemaram de Paulo mesmo. Foi difícil. E Paulo tomou a iniciativa de sair. Ele tinha pregado a palavra, o Silas, o Timóteo com ele. Então, deixaram ali e foram para Macedônia. Foram pregar onde não tinha perturbação. Houve muitas dificuldades. Acusaram ele e levaram ele ao tribunal. O chefe da sinagoga aceitou Cristo. O Crispo, muito provavelmente um doutor da lei, que era o príncipe da sinagoga, aceitou Cristo
E eles tinham receio de perder, eles tinham perdas graves, tinham perdido muito, a exemplo do Saulo. Então, levaram Paulo à sinagoga, ao tribunal, melhor dizendo, e foram lá acusar o homem diante do rei. Mas o Senhor tinha falado com Paulo, o Senhor tinha encorajado Paulo. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Isto aqui é a questão do medo de ser eliminado. Pois tenho muita gente nesta cidade. Ele ficou ali 1 ano e meio ensinando. E o procônsul da Acaia era Gaio. Levantaram-se os judeus concordemente e fizeram lá uma queixa-crime contra Paulo. Levaram às barras do tribunal. A autoridade escutou, ouviu, a acusação dizia: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Era difícil para o fariseu entender. O fariseu tinha se convertido e os outros fariseus não entendiam nada. Ficaram tudo confuso. Paulo quis falar, fez um gesto, comunicou com a autoridade para falar, porém a autoridade chamou a atenção foi dos judeus. Se houvesse, ó judeus, algum agravo, um crime grande, eu ia tolerar ouvir vocês. Mas se é questão de palavras, se é questão de nomes e da lei que há entre vós, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Eu não quero me intrometer nisto, ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Nosso Deus, meus amados, conhece as motivações dos nossos ofensores, conhece a motivação das nossas atividades, conhece quem está fazendo aquilo ali por um interesse que está muito guardado. Mas Deus conhece todos os esconderijos do coração. Já leu na palavra de Deus o esquadrinhar, que ele esquadrinha o coração? Esquadrinhar é fazer divisões mínimas para conhecer todo o conteúdo. Eu não sei o termo técnico que usam, mas é muito comum em laboratórios fazer as divisões do que vai ser analisado. Coisas sólidas, líquidas, ou, por exemplo, o exame microscópico de uma lágrima, de uma gota de sangue, de mucose.
revela coisa terrível. Por isso é que é necessário fazer os exames. Não existe nada no coração do homem que Deus não tenha esquadrinhado. Ele conhece a nossa vida, o nosso coração, nossas motivações. Por que que eu faço isto? Por quê? Qual é a finalidade? Qual é a razão maior? Tudo na vida tem dois lados. Tudo tem dois lados. Toda moeda tem duas faces. Então, o Gaio, que era o procônsul, disse: olha, vem cá, vocês chamaram a atenção por causa desse problema. E se este problema envolvesse um criminoso, um crime bárbaro, uma coisa séria, eu ia suportar vocês. Eu sofreria escutando isto. Mas é uma questão em volta da lei. É uma questão que não diz respeito a outros temas. Só envolve palavras, nomes, coisas que estão na lei. Então resolvam vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E não foi juiz dessas coisas. Despediu eles. Foram expulsos do tribunal. Deus estava usando a autoridade. Deus estava abençoando o seu servo Paulo através da decisão daquele homem, aquele juiz. A palavra nos deixa absolutamente conscientes de que Deus usou o procônsul. Escutem aí, judeus. Eu não vejo agravo nesta coisa contra este homem. Se houvesse algum agravo, um crime enorme, uma coisa séria, eu ia suportar, ouvir. Eu ia dar ouvidos a vocês. Mas se é questão de palavras, de nomes, se é esta a questão, resolvam vocês mesmos. Eu não quero ser juiz disto. E os expulsou do tribunal. A continuação desse texto diz que todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram. Ele foi ferido diante do tribunal. O Gaio, nada destas coisas incomodava ele. Não ficou incomodado, porque tinha comunhão com Deus, tinha conhecimento da situação dos judeus, não queria se envolver, e Deus usou ele para defender o Paulo, que iria enfrentar um tribunal cheio de partidários da religião e cheio de adversários do trabalho, principalmente porque ele havia saído do
fariseu, do sistema, do movimento farisaico, e isto é como se fosse uma desfeita, uma ofensa àquele sistema. Então, meus amados, nós aprendemos assim. Se houvesse uma coisa séria, eu ia dizer, vamos dar prosseguimento. Mas se o problema é a lei dos judeus, se o problema está atrelado, está sendo movido de um lugar para o outro, de uma direção para outra, por causa de termos, de palavras, de genealogia, coisas assim, então podem ir para casa. Nosso Deus não nos deixa só. O Senhor tinha falado com o Paulo. Paulo, não te cales. Eu tenho muita gente para salvar nesta cidade. Não tenha medo. Então, Paulo continuou fazendo a obra de Deus, apesar dos problemas que envolveram outro principal da sinagoga, envolveram mais pessoas, mas o Paulo mesmo não teve problemas mais sérios ali, porque o Senhor havia dito, não te cales, fale, não te cales. Eu sou contigo, eu tenho muita gente nesta cidade que precisa ouvir, precisa receber a palavra da vida. E você não se perturbe, não se perturbe, você será vencedor. E foi. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude a andar na sua santa presença e entender essas coisas, digamos, pequenas. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, usar da autoridade para, digamos, aliviar um pouco as tensões naquele primeiro século de muita experiência angustiante para a igreja. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Neste memorial nós temos nomes de nossos irmãos, nossos amigos, muitos já foram para a glória, mas tem os seus descendentes. E os que não têm descendentes direto, no sentido físico, têm descendentes espirituais, que dá um prazer grande saber que Deus usou aquele, aquela, para nos levar a Cristo. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado. Obrigado pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua graça manifestada em Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor, meu Senhor. Continua conosco, nos dando sabedoria, nos dando, Senhor, a graça para viver na Tua presença, no Teu caminho maravilhoso. Deus bendito, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Abençoa cada vida. Guarda os Teus servos. Abençoa, meu Senhor, na cidade, no campo. Dá, meu Senhor, a Tua graça, a Tua comunhão a cada vida, a cada servo Teu. Que cada família receba o Teu poder, que cada coração receba a Tua graça, o Teu perdão, que cada ministro seja revestido para continuar. Deus fiel, Deus bondoso e todo-poderoso, vê a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Leia a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Deus repouse sobre vós. Amém.